Boa noite. Sexta-feira, 11 de dezembro de 2020. Infelizmente, o Brasil alcança os mais de 180 mil mortos por causa das complicações do novo coronavírus. Desde março, o país contabiliza vítimas fatais e neste 11 de dezembro nós chegamos aos exatos 180.453 óbitos por causa da doença. São 180 mil famílias brasileiras que perderam pais, mães, filhos, netos, sobrinhos, amigos, colegas. Gente, espera mais um pouco para se aglomerar. Espera mais um pouco para deixar de usar a máscara. Espera mais um pouco para comemorar o Natal e o Ano Novo junto da família. A situação é séria, gente. Não é brincadeira, não é uma gripezinha. A pandemia não está no seu finalmente aqui no Brasil. Então, é só mais um pouco. Vamos aguardar mais um pouco. Recolhidos em casa, na medida do possível, é claro. E vamos seguir aí, né? Se cuidando e principalmente cuidando das pessoas que a gente ama. Isso é amor, é você cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. É isso que importa. Com este recado, começo mais um boletim do novo coronavírus. Nós estamos no boletim de número 187 já, né? Lembrando que a DG ABC TV é um produto do Diário do Grande ABC. A gente faz esse produto com muita dedicação, com muito amor, com muita paciência e conta com a companhia de vocês, com a interação de vocês. É muito importante que vocês venham todas as noites aqui falar comigo. Nós fazemos parte de um produto maior, que é o Diário do Grande ABC, que é um jornal tradicionalíssimo e muito respeitado aqui na região. Então, é uma grande honra poder estar à frente da edição, eu sou editora da DGABC TV. Então, muito obrigada aí por tudo, pela companhia, pelo prestígio. E vamos lá, gente, vamos aos assuntos deste boletim. Rubem Pereira, Macaé presente, sempre. Muito obrigada, Rubem, pela paciência aí de me aguardar entrar ao vivo. Quem mais está comigo, gente? Só me dá uma boa noite, manda um emoji. Hoje a internet aqui tá um pouco lenta, como é que tá aí? Caiu uma chuvona, né? Mauá foi a cidade mais prejudicada aqui do Grande ABC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências. Caiu cerca de 50 milímetros de água ali perto de Mauá, né? Encheu um pouquinho umas avenidas ali, mas nada que foi também muito, muito forte, ainda bem, né? Luiz Antônio Cordeiro, de São Bernardo, boa noite, bem-vindo. Quem mais está aí, gente? Vamos falar oi para mim? Enquanto vocês chegam, eu vou falar um pouquinho, então, sobre a restrição que hoje o governador João Dória, o governador do estado de São Paulo, anunciou em relação à questão do plano de flexibilização, né, do novo coronavírus. A gente vinha seguindo aí numa queda de números, numa queda de infectados, e aí explodiu tudo de novo, voltaram as UTIs e enfermarias a lotarem em todo o estado. Gente, só para vocês terem uma ideia, aqui em São Bernardo, 83% dos leitos de UTI estão ocupados, né? São Bernardo tinha baixado de menos 50%, então o negócio aumentou de verdade. E aí, para tentar conter um pouco esse aumento aí, São Paulo divulgou hoje novas regras, né? A principal delas é que os bares, gente, só vão poder funcionar até as 8 horas da noite, até as 20 horas apenas, tá? Por quê? Porque o Centro de Contingenciamento do Novo Coronavírus do Estado chegou à conclusão que quem está transmitindo aí nessa segunda onda do novo coronavírus são os mais jovens, que têm dos seus 20 aos 45 anos, e é a galera que fica no bar ali, fumando e bebendo sem a máscara na porta do bar. Então, a principal medida de restrição aí nova é bares fechando às 8 horas da noite, viu? Francisca Nobre, bem-vinda, minha querida.
Essa é a principal regra, tá? Então, essa regra vai voltar a funcionar a partir de amanhã, sábado, dia 12, ok? Outra regra é que os restaurantes vão ter permissão de prestação de serviço só até as 10 horas da noite, tá? Precisa fechar o restaurante e não ter mais ninguém dentro até as 10 horas da noite. Ontem a gente falou aqui que o sindicato dos restaurantes aqui do Grande ABC havia feito, né, o presidente do Serral havia feito uma denúncia, um repúdio uh, em relação justamente a isso, porque ele disse que nas festas de Natal e Ano Novo, nas ceias, é impossível fechar às 10 horas da noite. Eles estão reivindicando aí poder entrar clientes até às 11 e poder fechar a 1 hora da manhã, mas hoje o Dória veio na medida contrária aí e precisa fechar tudo, todos os restaurantes, pizzarias até às 10 horas da noite, os bares às 8, tá? Outra mudança, gente, só que aí é o contrário, aí é meio polêmico, não é? Quero saber a opinião de vocês. O comércio, em vez de restringir o horário, ele estendeu o horário, ou seja, em vez de 10 horas, vai poder funcionar 12 horas diárias, tá? Mas a capacidade vai permanecer apenas de 40% das pessoas. As novas regras, por enquanto, vão ser válidas pelo próximo mês, tá? Então, nos próximos 30 dias aí. Segundo os governantes, o Dória, né, principalmente, ele disse que ele estendeu o horário aí de funcionamento justamente para não aglomerar. Mas a gente sabe que tem essa coisa de venda de Natal e Ano Novo, né, que é muito importante para os comerciantes. E aí também eu posso afirmar que restaurantes é muito importante também para os donos de restaurante poder receber o cliente até mais tarde, né? Mas aí 2 pesos, 2 medidas, e a gente segue assim no meio dessa pandemia, que uma hora vale uma coisa, outra hora vale outra coisa, certo? Vocês estão tão quietinhos hoje, mas tão quietinhos que eu tô achando muito estranho. Vocês estão com preguiça, gente? Essa noite chuvosa de sexta-feira. Ou vocês estão fora de casa? Aí é o perigo, hein? Vocês estão dentro de casa assistindo Netflix, hein? Novela, Fazenda, o que quiser. Hilda Ferraz, boa noite. Maria Francisca de Souza, boa noite. Muito bem, estão aparecendo aí. Me dá um olá, que eu não gosto de me sentir sozinha, gente. Me ajuda. Quem mais está por aí? Ah lá, o Moacir Constantino, apareceu, Moacir. Obrigada pela companhia, meu querido. Oh, eu sou 10, obrigada. Ai, fiquei feliz agora. Vai ganhar um coraçãozinho, Hilda. Obrigada. Marcelo, o Rubem está perguntando se a vacinação começa este ano ainda, né? Você acha que você quis dizer, né, Rubem? Sinceramente, minha opinião, eu acho bem difícil, tá, Rubem? Eu acho que vai começar em janeiro, mas vai demorar aí um pouco aí, porque tem muitos trâmites. O Brasil, por incrível que pareça, ainda não tem um plano oficial de vacinação. É um diz que me disse, Nossa Senhora, eu vou falar sobre isso aqui nesse boletim. Prestem atenção às novidades sobre vacinação que não são muito boas no Brasil, tá? Vamos seguir aqui, então, falando sobre o plano de flexibilização, repetindo. Bares até as 8 horas da noite, restaurantes e pizzarias até as 10 horas da noite, e o comércio vai poder ficar 12 horas diárias aberto, aí 40% da capacidade. São Bernardo, como sempre, tem regras próprias. É uma coisa impressionante. O prefeito Orlando Morando, reeleito, inclusive, anunciou o fechamento de carros na rua Marechal Deodoro, que é a principal rua de comércio de São Bernardo. Quem mora em São Bernardo aí sabe que a Marechal Deodoro é uma das principais ruas de comércio. O que vai acontecer, gente, no fim de semana? Ó, vai valer entre o trecho entre a Avenida Américo Brasilense, que é próximo ao Banco Itaú, até a Avenida Prestes Maia. Vai ocorrer das 8 da manhã às 7 horas da noite a partir deste fim de semana, a partir de amanhã e os próximos finais de semana até o fim do ano. Ele vai fechar a rua Marechal Deodoro para carros, tá? Para carros, mas vai poder passar pessoas. Ele vai fechar carros e passar pessoas. Segundo o prefeito, ele criou essa medida para trazer mais conforto para os pedestres, para que os pedestres não se amontoem nas calçadas, né? E formem aglomeração. Os pedestres vão ter as duas calçadas e também a avenida ali
para poder andar e fazer suas compras de Natal e Ano Novo. Então, essa foi a medida do Orlando morando de São Bernardo, especificamente em São Bernardo, tá? Moacir está perguntando sobre as bebidas alcoólicas até às 8. Sim, Moacir. Isso vale também não só para os bares, mas também para as lojas de conveniência dentro dos postos. Aqui no Grande ABC, principalmente Santo André ali, na Prestes Maia, né, principalmente, tem postos de gasolina funcionando e bombando. Você passa ali na sexta-feira hoje, agora, ó, por volta dessa hora, deve estar lotado de gente. Então, restringindo a venda da bebida alcoólica e o fechamento às 8, eles querem, na verdade, reprimir esse tipo de comportamento, tá? Então, é por isso que eles restringiram o horário e também a venda da bebida alcoólica. Não pode vender depois das 20 horas e muito bem lembrado. Obrigada pela ajuda. Vocês me ajudam a fazer o programa todos os dias. Uma ótima observação que eu esqueci de dizer. Bebidas alcoólicas também proibidas a partir das 8. O Luiz Antônio acha que vai ter mais aglomeração de pessoas. Você está dizendo da Marechal em São Bernardo, né? Qual a opinião de vocês sobre isso? Vocês fechariam também a rua para os carros ou não? Vocês acham que vai aglomerar mais ou menos? O que vocês acham? Me contem. Então, São Bernardo é isso, flexibilização que eu disse antes, vale para todo o estado de São Paulo, ou seja, inclusive as 7 cidades do Grande ABC, a partir de amanhã, tá, gente? Então, mudanças aí. Tudo na tentativa, óbvio, de diminuir o avanço do coronavírus, gente, que está sendo muito letal, está invadindo a casa das pessoas, está impressionante mesmo, assim. Vocês podem falar por vocês têm amigos e parentes que estão pegando coronavírus nessa segunda leva aí. Eu conheço várias pessoas, gente, e dá um medo, de verdade. Números. Então, eu comecei o boletim falando que o Brasil alcançou 180 mil mortos, né? Na verdade, são 180.453 mortes, 652 nas últimas 24 horas. Chegamos aos 6.836.313 casos da doença. São 52.770 em 24 horas. São Paulo, 1.325.162 casos. Quando eu digo São Paulo, é todo o estado de São Paulo, ok? E número de mortes, 43.802. Grande ABC, gente. Chegamos aos 3.207 mortos por causa da doença. 91.058 casos. Foram 701 nas últimas 24 horas. Se você quiser que eu fale alguma cidade do Grande ABC, especificamente os dados, é só me comentar aqui embaixo. Marcela, fala minha cidade. Marcela, me conta. Eu, com o maior prazer, vou dizer para vocês, tá bom? Gente, vocês não têm noção de como eu gosto de fazer esse programa. Muito. Nabirra! Saudade, Nabirra! Boa noite. Ganhei uns trevinhos de 4 folhas aí. Espero que me traga sorte. Hilda, trabalho em cemitério aumentou muitos casos de Covid, não é? Hilda, lembra no início da pandemia que a gente via aquelas cenas de covas abertas, impressionantes, né? Pois é. Então, é uma cadeia, né? Se aumenta o número de mortes, com certeza aumenta o número de velórios e enterros. E, infelizmente, a pandemia tem uma característica muito, mas muito triste. As pessoas não podem se despedir dos entes queridos, tem que ser de longe, muito rápido. Não pode ter velório, tem que enterrar rápido porque é uma doença muito infecciosa. Então não pode, né? Então as pessoas reclamam também muito disso, que não podem se despedir do seu ente, não tenha direito ao luto, né? Ao velório, que é todo o processo que a gente precisa ter para entender o luto. Então isso também essa doença não permite, tá? Bom, gente, sobre as vacinas, olha só que confusão. Cada dia é uma confusão diferente. Relembrando, Dória, governador de São Paulo, desde o início da pandemia, está tomando a frente aí, né? Ele está tomando a frente de algumas decisões, independentemente do que o governo do Brasil diz, né? E aí, a vacina foi uma dessas decisões que ele tomou à frente. Ele fez uma parceria do Instituto Butantan com a farmacêutica chinesa que faz a Coronavac, fez a parceria, comprou os insumos, comprou as vacinas, está fazendo uma fábrica, né? Já começou a fabricação da Coronavac aqui no Brasil, tudo sem o aval do governo. Fez que fez porque existe uma lei que os governadores podem fazer isso, tá?
Então ele tomou a frente. O que aconteceu? Os outros governadores ficaram super atiçados. Mas como São Paulo vai vacinar antes do resto do Brasil? Quem João Dória pensa que é para vacinar o seu povo? O povo de São Paulo faz parte do Brasil e o Brasil faz parte de São Paulo e todo mundo tem direito a se vacinar igual, ok? Pois é. Antes de continuar sobre a vacina, eu vou falar boa noite para o Vandão, que está sempre aqui também nos prestigiando. Barra do Turvo, São Paulo. Me conta como é que está a sua cidade em relação ao Covid, Vandão. E a Nabirra quer que eu fale os casos de Santo André. Nabirra, bora lá. Casos de Santo André. Flávia Corotores, sempre passando para mim. Olha só, Santo André. São 25.972 casos confirmados, 5.853 suspeitos. Para vocês terem ideia de comparação, gente, em São Bernardo, são 56.591 suspeitos. 56 mil! O Orlando Morando disse que é porque se testa muito mais em São Bernardo. No Grande ABC, nas 7 cidades, 101, olha, presta atenção, 101.838 pessoas estão aguardando os testes da Covid-19. É muita coisa. Em Santo André, na Birra, morreram 744 pessoas da doença. Pois é, gente, olha que absurdo. 101 mil pessoas esperando a confirmação do teste. Bom, então sobre a vacina, disse, né, que o Dória foi à frente, e aí o que aconteceu? Os governadores estão pressionando o Ministério da Saúde, pelo amor de Deus, nós também queremos, vamos lá, e nada de ter um plano nacional efetivo de vacinação no Brasil. Alguns estados estão entrando em contato diretamente com o Dória para comprar as doses da Coronavac para os seus próprios estados. E hoje, o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, é uma pegadinha esse nome, né? O Ronaldo Caiado publicou nas redes sociais que o Ministério da Saúde deve editar uma medida provisória, prestem atenção na loucura, uma medida provisória para tratar da centralização e distribuição igualitária das vacinas, além de, essa é a pior parte, requisitar todas as vacinas contra o novo coronavírus. Se essa medida provisória for aceita, o governo vai poder requisitar, confiscar todas as vacinas. Coronavac, da Oxford, da Pfizer, qual vacina ele quiser. Tudo isso porque os governadores estão irritadíssimos que só, por enquanto, o estado de São Paulo tem, inclusive, um plano de imunização, coisa que o Brasil ainda não tem. No plano de São Paulo, gente, vão vacinar os indígenas e os quilombolas e os profissionais da saúde primeiro. Depois vem a taxa dos idosos. Depois vem população carcerária e assim por diante. A população carcerária, inclusive, foi retirada dessa agenda de vacinação por enquanto. Mas, prioritariamente, profissionais da saúde, indígenas, quilombolas e idosos em São Paulo. No Brasil ainda não se tem este calendário. Então, está acontecendo isso, está um babado dos babados na parte política de novo, e quem não vai bem, e quem não aceita, os governadores não estão aceitando, os prefeitos não estão aceitando, então, segundo o João Dória, 3 estados já pediram a vacina da Coronavac quando estiver pronta, né? Claro, obviamente. Lembrando, gente, uma coisa muitíssimo importante, tá? A Anvisa ainda não, prestem atenção, não autorizou nenhuma vacina. Nem a chinesa Coronavac, nem a de Oxford, nem a Moderna, nem a Pfizer, nem a da Johnson, nenhuma vacina foi autorizada ainda a ser ministrada no Brasil, certo? Isso é muito importante ficar claro. O Luiz quer saber o número de recuperados no Brasil. Com o maior prazer, Luiz. Nós temos 5.953.830 recuperados no Brasil. Deixa eu comparar o número de casos. São 6.836.313, dá uma
diferença aí de 1 milhão, né? São pessoas que infelizmente já faleceram, são pessoas que estão internadas, mas é muito importante sim essa informação dos recuperados. São quase 6 milhões de pessoas recuperadas, mas não sei se vocês têm parentes ou amigos que tiveram coronavírus, muitos relatam que não conseguiram ainda voltar como era, voltar ao normal. Ou o olfato e o paladar ainda não retornaram, ou muitos ficaram com sequelas físicas, cansaço pulmonar, enfim, tá? Então, recuperados, entre aspas. E por outro lado, tem gente que pega o coronavírus nem sabe que pegou porque não tem absolutamente nenhum sintoma, gente. Essa doença é muito difícil para os médicos porque ela reage de uma forma diferente em cada organismo. Cada organismo combate esse vírus de uma forma. Então é muito difícil, né? Vamos ver o que o Vandão está dizendo. Olha, Barra do Turvo tem 8 mil habitantes. Na cidade dele tem 214 casos confirmados e 5 óbitos. Ele é agente funerário e está de plantão. Vandão, eu já disse uma vez, acho que 2 ou 3 vezes aqui no boletim, eu agradeço a sua presença para agradecer a todos os agentes funerários, gente. Nesta pandemia, devem estar trabalhando o dobro e com muita responsabilidade, muito respeito pelas vítimas, né? Vandão, conta mais detalhes aí, como é que está sendo quando a vítima morre de Covid, se tem algum outro protocolo aí, conta essa curiosidade aí pra gente, tá bom? É, sobre o confisco é isso, tá, gente? Aí o Ministério da Saúde veio e negou, falou que não vai ter confisco, que em nenhum momento se manifestou sobre confisco ou requerimento de vacinas adquiridas pelos estados, e o governador João Dória também, que sempre rebate, nunca fica quietinho, ele disse o seguinte, olha só, para a nossa jornalista, colega, a Natuza Neri, a gente sempre tem que falar aqui os colegas que trabalham, né, bastante, a insanidade do Bolsonaro foi adotada por Caiado. Triste o país que tem homens públicos que pensem assim, negando a pandemia, promovendo a discórdia e abandonando o seu povo. Dória não fica calado, gente. É um bate-rebate diário, né? Diário. Hilda disse que os agentes merecem nosso respeito, com toda certeza, nossa gratidão, porque não deve ser fácil trabalhar com a morte, mas é muito importante que neste momento tenha alguém que trabalhe com ela, né? Ah, eu adoro quando vocês participam, gente, porque é muito rico, o boletim fica muito rico de informações aqui, né? É muito interessante. Obrigada. Bom, aí, ontem, como eu disse, o nosso presidente Jair Bolsonaro disse que a pandemia estava no finalzinho no Brasil, ok? O que foi alvo de muitos protestos e críticas, obviamente. E hoje, o nosso ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, disse o seguinte, abre aspas, a pandemia não acabou. Ela prossegue, vamos conviver com o coronavírus, vamos chegar próximo a uma normalidade quando tivermos as vacinas, os antivirais que combatem efetivamente a doença, disse o Pazuello. Ou seja, ele bateu de frente com o presidente Bolsonaro, tá? Que é mais sensata, gente. Vamos combinar essa declaração, certo? Vamos ver quem mais está comentando aqui. Se vocês tiverem de dúvida, gente, aproveitem, podem perguntar, eu respondo se souber, claro, mas na maioria das vezes eu respondo, para vocês também ficarem mais calmos na medida do possível, né? Com informação a gente fica um pouco mais calmo. Eu sempre disse que as fake news são tão prejudiciais quanto um vírus, né? Principalmente em relação a vacinas, né? Surge muito mito, muita coisa, e aí tem que perguntar, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar aqui. Bom, sobre coronavírus é isso, tá, gente? Amanhã eu vou citar aqui um evento bem interessante que vai acontecer em Santo André. Aliás, gente, vocês já viram Santo André iluminada? Vila de Luz, né, perto do Shopping ABC, ali, tudo por carro, tudo por drive-thru, seguro. Você sintoniza a rádio e ouve a orquestra e o coral aqui de Santo André. É muito interessante. Parabéns ao prefeito Paulo Serra, muito legal. E também um outro evento muito importante que vai acontecer amanhã,
das 10 da manhã às 15 horas da tarde, no Paço Municipal de Santo André, no estacionamento, é a moeda PET, né, que é um projeto de Santo André para trocar garrafas PET por ração para cães e gatos. Então, as pessoas juntam as garrafas PET, uma certa quantidade, e você consegue trocar por 1 quilo de ração. Se você não precisar ou não tiver PET, você pode participar mesmo assim. Você leva a sua garrafa PET e o que for arrecadado, gente, vai para os protetores dos bichos, as pessoas que resgatam os bichos e precisam de toda a ajuda necessária, tá? Então, vai ser amanhã, das 10 da manhã às 15 da tarde. Não precisa descer do carro, é só levar as garrafas PET, entregarem para os voluntários e eles retornam com a ração, tá bom? Essa daqui que vai acontecer agora é a terceira vez no esquema drive-thru e a 7ª edição do evento, tá? O que for arrecadado aí vai para a União Andreense Protetora dos Animais, que é a UAPA. Na minha coluna Pet é Pauta, da revista Dia a Dia, eu falo sobre os vereadores que ganharam no Grande ABC e que têm a causa animal como prioridade. Vale a pena vocês darem uma olhadinha. Entra no site www.diadiarevista.com.br, minha coluna tá lá. Vamos ver aqui, o Vandão diz na agência funerária lá da Barra do Túlio. Aqui a vigilância sanitária faz acompanhamento em que quem morre de Covid vai ser sepultado diretamente. E quem não for de Covid tem 4 horas de velório, olha só. O que você observa das famílias, Vandão? Difícil, né? Manuel Inácio, boa noite. Ana Bia, esse presidente podia ficar calado, que boca aberta não entra mosquito, nem vírus, né? Complemento do vírus aí na birra. Ai, gente, olha, difícil, viu? Muito difícil. Vamos ver aqui uma pergunta, ó. Vamos lá. Gostei das aulas. Roselaine Wenzel, bem-vinda, querida. Muito obrigada pela sua participação. Você acha que as aulas voltam no primeiro semestre do ano que vem? A minha opinião, Roselaine, sim. Eu acho que as aulas voltam, inclusive, antes dessa vacinação em massa que está sendo preparada. Os governantes, os prefeitos, os diretores de escola, os professores e os pais não estão dispostos a que os alunos percam mais um ano de educação. Mas muitas escolas, com certeza, vão adotar o modo híbrido de ensino, ou seja, uma parte em casa, uma parte na escola, tá? Muitas escolas, muitas prefeituras já vão oferecer os notebooks, vão oferecer chips, porque os alunos precisam estar conectados. Se não forem todos os dias de aula, vão ser alguns, tá? Mas eu acredito, Roselaine, que sim, o quanto antes essas aulas vão voltar. Se prepare. Ainda não tem nada oficial, mas é o que se repercute aí nos bastidores, tá bom? Maria Francisca de Souza, difícil entender esse presidente da República. Ele diz e desdiz, deve estar no lugar errado. Pois é. No meio de uma pandemia, né, gente, você precisa ter um pulso mais forte. O que deixa a gente maluco é essa indecisão na vida, né? Quando a gente está indeciso, precisa tomar alguma coisa, a gente fica tão angustiado, né? Quando a gente decide, é muito mais fácil, dá um alívio, mesmo que a decisão seja correta, mas pelo menos a gente tira um peso das costas. O que está acontecendo no Brasil é essa indecisão. Eles falam que a vacinação só vai começar em março, aí acontece todo esse trâmite com o João Dória, eles antecipam para não ficar para trás. Sabe assim? Parece uma guerra, parece uma competição de quinta série. Essa é a verdade. E quem fica no meio, quem são? Nós. Morrendo, com medo, com os comércios fechados, com falta de dinheiro, falta de comida em casa, e eles no meio aí, né? Difícil. Ai, gente, mas tenham fé, tenham otimismo. Ó, o Vandão disse que é muito difícil e triste aí quando os parentes, né, os familiares morrem de Covid. Eu imagino, viu, Vandão? Imagino mesmo. Mas eu quero aproveitar mais uma vez para agradecer sua função em nome de todos os agentes funerários. E, gente, meu recado de hoje foi esse. Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês. Eu me sinto muito acolhida. Eu espero que vocês se sintam, que vocês tirem as suas dúvidas, que vocês sejam sempre bem-vindos e bem-vindas a este boletim que é feito especialmente para vocês, tá?
Avisem os amigos, avisem os familiares que todo dia, por volta das 9 horas da noite, aqui no Facebook do Diário, a gente tem esse boletim que é feito um produto para você, pensado em você. Estamos firmes e fortes aí há 187 edições desde o início da pandemia, em março, tá bom? Bom fim de semana. Por favor, gente, se cuide. Se for fazer compra de Natal, muito álcool em gel, distanciamento e a nossa principal aliada e amiga e colega e amor da nossa vida, a máscara, ok? Levem a máscara, sempre. Muito obrigada, gente. Até semana que vem.